Bloody Sunday. No meu caso, eu acho que a sala de aula vai ter que ser mais na faculdade, talvez um terceiro ano do ensino médio, cursinho, um plot mais pessoal, mais maior de idade. Eu pensei originalmente no plot, mais pela lógica do uso de componentes históricos. Tá? Existem alguns domingos, Blood Sunday, para quem, se por acaso não fala inglês, Domingo Sangrento. Existem alguns domingos sangrentos na história. Essa expressão foi usada mais de uma vez. Vários deles na história da Irlanda, né? Um deles aí eternizado na música do U2 e eventualmente adequadamente desfigurado pelo Sambo. Mas esse que eu tô usando é um mais antigo, não é o mais recente, não, né? As referências mais recentes são do Bloody Sunday de 72, que foi um massacre na Irlanda do Norte. Esse não, esse é do começo do século, logo antes da Guerra Civil Irlandesa, e ainda dentro do contexto da Guerra de Independência Irlandesa. Ah, mas a Guerra de Independência, não entendo nada disso. Procura um filme chamado Michael Collins, O Preço da Liberdade, um filme dos anos 90, com o Liam Neeson. É ótimo, assista. Você, dependendo de quão velho você for, você já ouviu falar do IRA, que era Não é o aquela exército. banda de São Paulo. Não, apesar de que eu imagino que a origem do nome seja essa, Sim. que era o Exército Republicano Irlandês, que quando eu cresci, quando eu era mais velho, já era considerado um grupo terrorista. Mas ele surgiu ainda em 1919, no contexto da Guerra de Independência, não é bem uma guerra, né? No contexto da independência irlandesa, e era uma organização paramilitar revolucionária que se misturava ao que se tentava criar como um governo legítimo irlandês. E nesse período em que eles tinham conflitos diretos com o Império Britânico, eles fizeram guerras de guerrilha, e um dos episódios é o Domingo Sangrento. Então, basicamente, essa aqui é uma sugestão de aventura para Fubar, e ela entra um pouquinho na ficção histórica, porque o Domingo Sangrento, que eu menciono, é um episódio, um evento em duas partes. A primeira parte dele acontece, as duas partes acontecem no mesmo dia. A primeira parte acontece pela manhã, quando uma divisão do IRA resolve cometer um atentado contra o que era chamado de a Turma do Cairo, que era um grupo de inteligência do Império Britânico. E aí eles vão a 2 ou 3 lugares diferentes na cidade para matar as pessoas que eles haviam identificados como agentes de inteligência. Então é um atentado direto de guerra de guerrilha para execução de ativos de inteligência específicos. Na história, eles conseguem matar a maior parte dos alvos, e isso detona o que ficou conhecido efetivamente como Domingo Sangrento, que é, à tarde, o Império Britânico, o exército britânico tá puto, porque mataram uma galera deles. Eles vão a um jogo de futebol, o futebol já era uma coisa extremamente relevante lá, futebol ou rugby, não lembro qual dos dois. Estádio lotado, 55 mil pessoas, e eles falam que eles estão indo lá para investigar e tentar prender os responsáveis pelo atentado. E aí eles chegam lá e eles alegam, conflito de versões até hoje, que eles foram recebidos a bala, mas o resultado final, de qualquer maneira, foi que eles abriram fogo contra a multidão. Mataram 14 pessoas, feriram, sei lá, umas 80 pessoas. Então, a minha sugestão aqui é de você dar aos seus jogadores uma oportunidade. Novamente, você está falando para os seus jogadores. Vocês são integrantes de uma organização paramilitar revolucionária irlandesa. Parabéns. Na sexta série. Na sexta série, pega a molecada. Temas controversos. Esse é um tema controverso. Imperialismo britânico. Tá? Leva eles pro pátio. Leva eles pro pátio e faz um LARP. Não. Dá um pedaço de pau pra cada um. Isso, dá um pedaço de pau, finge que é um fuzil. Não faça isso, viu? A gente fala não faça, a gente tá brincando. Se você precisa que eu te fale pra não fazer isso, e você é professor, uma reciclagem. Tá na profissão errada. Tipo, nossa, eu realmente cogitei. Mas a ideia aqui é basicamente de que você tenha duas aventuras distintas e que uma impacte a outra. Então, a ideia é ser tipo duas one-shots. Porque o resultado e a forma como você age na primeira, e aí você pode incluir um elemento anterior de investigação, de coleta de dados de inteligência, e as pessoas precisam obter informações sem que eles também sejam rastreados, porque afinal de contas eles têm como alvo pessoas que são de inteligência em si. E isso vai afetar as chances de sucesso deles na missão, certo? E aí você entra um pouquinho no critério de ficção histórica, que é, vai que eles são tão bem-sucedidos que eles conseguem impedir o massacre da tarde. Ou, dependendo da forma como eles conduzem, aí você pode estabelecer isso como narrador, qual é o impacto do resultado da primeira aventura nas condições da segunda, porque nas segundas eles estão tentando ao mesmo tempo fugir para não serem capturados, e eles também estão tentando impedir que inocentes sejam mortos no processo por causa deles. Então, assim, talvez a turma da faculdade, terceiro ano, cursinho, o pessoal que está com a cabeça mais em dia, e que esteja, porque esse é um período relevante, a independência irlandesa é um período importante da história europeia, e eu acho que pode ser uma aventura para você aproveitar um elemento histórico, entrar um pouquinho no campo da ficção histórica. Acho que pode ser divertido aí para quem gosta, especialmente do Fubar,
que é um sistema que eu acho relativamente simples se você jogava o D20, você já jogou o D20 antes. Especialmente o D20 de edições anteriores, edições do passado, porque o Fubar Vermelho, me corrija se eu estiver enganado, não foi adaptado depois do 3.0, né? Ele lembra o 3.0 em nível de dificuldade, eu não acho que ele tenha sido adaptado posteriormente, não. Só que mais baixo, ele não cresce como o 3.5 e a versão que a gente não comenta. Porque ele é mais one shot, né? Ele não é focado em longas campanhas de... Não, coisa curta, mas ele tem sim a possibilidade de evolução de nível e até 20º, etc. Só não é o Ninguém foco, vai. né? Só que ninguém. Todo mundo morre, né, gente? Você tá jogando com gente que tá indo pra guerra, pelo amor de Deus. Exato. O normal é morrer. Da Ryan, sabe? É isso, o normal é morrer, então. Podemos seguir então? Só um adendo aí que é deveras interessante, mas talvez um pouco avançado mesmo no quesito conteúdo histórico, né? Porque acho que não é um tema que se aprende no ensino médio, não, e talvez em até alguns cursos superiores não seja também um tema abordado. Mas dá também para fazer essa mesma abordagem em outros massacres mais Só recentes. assunto bom. Ou em outros Bloody Sundays, igual o Marcelo cuidou, né? Tipo, não existe só um Bloody Sunday que você pode pegar a abordagem e utilizar até para... E aí entra talvez um grande red flag e que precisa ser estudado com antecedência e tratado com um pouco mais de seriedade, que é os atiradores de escola, né? Sim. Você poder usar isso como uma abordagem educacional, instrutiva, tipo, que não é legal. Não falando como fazer, mas não é legal. Exato. Talvez como lidar com, não como o perpetrador, né? Só tema leve, só tema tranquilo. Mas existem temas desses aí que sim, se estuda em ensino médio. Aí o Hugo pode me corrigir. Noite de São Bartolomeu, existe isso daí. A Noite dos Cristais, isso aí. Eu esqueci um outro. Mas tem um monte aí que você pode... o próprio incêndio em Roma. O incêndio do hashtag. O do Dia do Trabalho também. O dado de Londres. O Noite das Facas Longas. Exato. A lista de... Se você quiser jogar como... O que seus personagens fariam no meio do pau quebrando, se estende. Da pólvora lá, né? Mas se o cara não quiser se aprofundar tanto historicamente, a questão do IRA pode ser, sei lá, consequências do imperialismo britânico, por exemplo. Sim. E aí você conseguir entrar nesse tema do IRA e de outras revoluções de independência que vão rolar em todo o Império Britânico além do mar e tudo mais. Então, que você precisa entrar na grande fome indiana, né? Que aí é o assunto que tipo, eu gostaria de não interpretar um dos 165 milhões de pessoas que morreram de fome. Aí ia ser complicado. Igual eu falei, às vezes a história pode olhar de baixo pra cima e ser uma pessoa no meio desse momento, né? Uma pessoa, por exemplo, que estava próxima ao atentado e que ela não sabe o que está acontecendo e ela tem que descobrir o que está acontecendo para tomar alguma atitude. Então, o cenário sim é válido, dá para fazer muita coisa assim.